eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção da página 172 até a página 175 e também das páginas 178 e 179. Vamos lá, a primeira correção de interpretação de texto. Só que aqui nós temos uma interpretação de texto um pouco diferente. Vocês teriam que ter assistido a uma palestra e o site está lá no livro de vocês, onde vocês teriam que clicar e assistir, pois essa palestra está no YouTube, ok? E ao lado também tem um pequeno texto, tem um box falando sobre TED, que é uma abreviação, e vocês teriam que ler, né, para responder essas questões, ok? Então, quem não assistiu a palestra, com certeza não conseguiu responder todas as questões, então teria que ter assistido. A primeira, por exemplo, pergunta: considera o título da palestra. Ele atraiu você, ou seja, despertou seu interesse em assistir a palestra? Quando eu tenho uma resposta pessoal com esse tipo de pergunta, o que você tem que responder? Sim ou não e justificar. Gostei por isso e por isso, não gostei por isso e por isso, tá? Então, toda vez que você tiver esse tipo de pergunta, como interpretação, você tem que responder sim ou não e por quê. E é por isso que é uma resposta pessoal. Você poderia ter colocado sim ou não. Você não tem obrigação de colocar sim e, ao mesmo tempo, não tem obrigação de colocar não. A palestrante fala um pouco ali da sua vida, inclusive ela cita até em determinado tempo ali um poema que marcou muito a vida dela, na verdade, quando ela estava na faculdade, se eu me recordo bem. Então, para mim, a palestra foi interessante, sim. E quando ele pergunta ali, considera o título, é porque toda palestra vai ter um título. Exemplo, quando vocês forem apresentar a parte de vocês na Literarte, vocês vão ter o tema a qual você vai apresentar. Vamos supor, quem estiver assistindo falar assim, eu não gosto desse tema, ou então eu não gosto da evolução da fotografia, até às vezes nem conhece, mas fala assim, eu não gosto, não vou assistir. Agora, quem gosta e quem conhece muito a respeito do tema, com certeza vai querer assistir. Então, o tema, o título, ele tem que ser o que é atrativo para chamar atenção e as pessoas quererem assistir. Se não, se for um tema, um título que não chame a sua atenção, o que vai acontecer? Você não vai querer assistir, provavelmente, não é verdade? Então, por isso que ele pergunta, você gostou ou não? Através do título da palestra. Então, você vai colocar sim ou não e colocar o porquê, bom? A palestrante, que é a pessoa que está apresentando, né, que está falando, lê um texto sobre um tema ou falou a respeito dele. Então, ela falou a respeito de um tema, ela não leu um texto, tá? Ela falou a respeito do tema. A palestrante utilizou recursos visuais. O que foi projetado ao longo de sua fala? Então, o que foi projetado? Houve projeção de algumas imagens e de tópicos desenvolvidos durante a fala, como fotografias de pessoas com livros e obras de arte. Olha que interessante. Fotografias, tudo que nós vamos jogar no PowerPoint são o quê? A maioria são o quê? Fotografias, tá vendo? Capa de um livro, logotipo do prêmio citado, de histórias em quadrinhos produzido por crianças que participam do projeto mencionado e de trecho do texto literário de Carolina Maria de Jesus com a foto da escritora. Então, isso que foi projetado, ok? Levante hipóteses. A quem a exposição oral era destinada? Obviamente, turma, esse tipo de exposição é destinada para quem gosta, tá? O ponto principal aí da resposta. Além dos presentes que estavam lá, ela foi realizada com vistas a atingir o público em geral, pois foi disponibilizada na internet e está em uma linguagem acessível à maioria das pessoas. Então, para quem gosta do tema, quem gosta desse tipo de palestra, então, se você colocou para as pessoas que se interessam, para as pessoas que gostam desse tipo de palestra, está correto, não precisa copiar igual do livro. Se você ficou com a dúvida, aí sim vocês podem copiar, bom? Quanto à voz e ao ritmo da fala, responda.
a palestrante falou alto ou baixo, rápido ou devagar? Por que, na sua opinião, ela adotou essa maneira de falar? Então, ela falou alto, utilizando o microfone, e devagar. Essa maneira de falar torna a exposição clara e ajuda na escuta e no acompanhamento pelo público do que é exposto. Quando você vai falar, óbvio, igual quando eu estou dando aula, eu vou tentar o quê? Aumentar minha voz para que todos ouçam, não é verdade? Ao mesmo tempo, eu vou falar devagar, porque se eu falar tudo muito rápido, eu vou atropelar tudo e vocês não vão entender nada. Então, quando vocês forem apresentar, vocês têm que falar num tom que você acha que dê para a pessoa escutar e devagar para que a pessoa entenda o que você está falando, para você não atropelar as palavras. 6. Observe a postura da palestrante. Ela se apresenta de maneira formal ou de maneira descontraída? Como é possível perceber isso? Então, formal. Lembra que eu falei com vocês que nós temos que apresentar o máximo formal possível? Então, formal. A palestrante está posicionada no centro do palco, com o corpo ereto, olhando sempre para o público e com movimentos contidos. Porque quando você vai fazer uma palestra, você tem que ser mais contido, ficar mais ereto, apresentar de maneira mais o quê? Sucinta, objetiva, clara. Agora, se você ficar toda hora mexendo, fazendo isso, fazendo aquilo, dá a entender o quê? Que é informal. Porque, por exemplo, quando você vai à apresentação de um circo, por exemplo, ou de algum stand-up de piada, tudo isso as pessoas vão articular usando os movimentos, os gestos para chamar a atenção. Aquilo ali não vai ser formal. Pelo contrário, vai ser informal porque vai ser algo para chamar a atenção no sentido de você dar gargalhadas, de você se divertir. E não é o caso ali de dar gargalhadas e de diversão. 7. Além da postura física do palestrante, a linguagem utilizada em uma exposição oral pode ser mais formal ou mais descontraída, já que as expressões orais tratam de muitos assuntos e por isso têm um público variados. A fala da palestrante foi formal ou foi descontraída? Justifique sua resposta com trechos da fala. Bom, no caso da nossa literarte, tem que ser mais o que? Formal. Você pode fazer algo descontraído, sim, desde que você tenha domínio a respeito daquilo. Bom? Então, a fala da palestrante foi mais descontraída, pois é possível observar estruturas e termos que usamos no dia a dia, como nos trechos. Faculdade de verdade estava ligado, que é o estava em vez de estava. Morto tem que ir, precisa ir vivo, está morto, né? E aí, eu vou trazer aqui, e aí, tá vendo? A repetição, ó, a gente está fazendo, tá em vez de está, né, ao meu né. Vamos brincar, né? Em vez de vamos brincar, as crianças, elas estão dizendo pra gente, em vez de para nós, né? O que essas meninas estão fazendo e essa história tá aí. Eu não acho que seja o caso da literarte. Eu acho que na literarte nós temos que usar sempre a linguagem formal, tentar usá-la de maneira mais formal, evitar isso aqui. Bom, ela fez isso por quê? Porque a abordagem dela permitiu que ela usasse essas palavras. Mas, de um modo geral, um palestrante, como nós estudamos, usa mais a linguagem formal, tá? Uma exposição oral pode ser organizada de diferentes formas, tomando como fio condutor certas estratégias, algumas das quais estão listadas a seguir. Indique quais delas foram utilizadas na exposição oral em estudo. Então, eu vou falar quais são. Narrativas de experiências pessoais que ilustram o assunto apresentado e citações de escritores e de pensadores ligados ao assunto apresentado. Seriam apenas esses dois que vocês teriam que marcar, ok? Leia a seguir o esquema com as etapas mais comuns em uma exposição oral. Primeiro, abertura, cumprimentos e apresentação da pessoa que vai expor. Segundo, introdução, anúncio do tema, o assunto e explicação de por que ele foi escolhido. Apresentação dos tópicos que serão abordados ao longo da fala. Desenvolvimento do tema, com exemplos dados retirados de outros textos e citações. Conclusão, breve retomada, com resumo da fala seguida de fechamento. E encerramento, agradecimentos e abertura para perguntas e comentários da plateia. Compare o esquema exposição oral em estudo e responda. Quais dessas etapas estão apresentadas
estão presentes na fala da palestrante, ainda que com algumas diferenças, então foram as etapas 2, 4, 5 e 6. A introdução não é feita por meio do anúncio do tema e da explicação do motivo pelo qual ele foi escolhido. Discuta com o colega e professor e descreva como foi feita essa introdução. Então, vocês poderiam fazer sozinhos. Caso você não tenha conseguido, eu vou falar como ficou, tá? Mas toda vez que tiver discuta com os colegas e professor, você pode fazer sozinho. Então, foi feita por meio de perguntas relacionadas ao assunto, que foram respondidas com o conteúdo da exposição. Que fato mencionado pela palestrante no desenvolvimento de sua fala teria sido um marco na vida dela e responsável pela opção de trabalhar com leitura, conforme relatado na exposição? Aqui ó, aquela fala que eu mencionei lá no início, a leitura de um poema quando ela estava na faculdade. Na conclusão, a palestrante retoma qual ideia de sua fala? O fato de ela ter se sentido empoderada pela leitura apenas depois de adulta, em comparação às meninas de 9 a 11 anos citadas, tá? Então, o fato dela ter se sentido empoderada pela leitura apenas depois de adulta, em comparação às meninas de 9 a 11 anos citadas. Emprega qual citação para finalizar a fala? Uma citação de um livro literário escrito por Carolina Maria de Jesus. Em sua opinião, aí já é uma resposta pessoal, a palestrante conseguiu convencer o público por quê? Então, você teria que colocar sim ou não e o motivo. O livro traz a seguinte resposta, mas você pode deixar a sua desde que tenha sentido, tá? A palestrante é aplaudida em diversos momentos da exposição e fortemente aplaudida no término, o que faz supor que tenha agradado ou convencido o público, senão eles não teriam, batido palma para ela, tá? Reúna-se com os colegas de grupos e juntos concluam. Quais são as características básicas da exposição oral? Respondam considerando os critérios a seguir. Finalidade do gênero, nós já fizemos várias atividades como essa. Divulgar conhecimentos, ideias, experiências, vivências e iniciativas. Perfil dos interlocutores. Então, em geral, os locutores são uma ou mais pessoas que aprofundam em um assunto e se empenham em transmitir informações ao público, que pode ser reduzido ou mais amplo. Quando vocês chegarem a esse tipo de questão, olha o que você respondeu, porque nem sempre a sua está errada, pode não estar igual a do livro, mas com palavras diferentes, tá? Suporte, veículo, nós vimos nas nossas aulas que essa exposição oral é vinculada ao quê? Como ela é vinculada oralmente, então qual vai ser vinculada em que suporte? Em salas, salões ou auditórios, e pode contar com recursos audiovisuais e ser gravada e compartilhada em redes sociais e plataformas da internet. Ok? Como é oral, tem que ser dessa forma. Tema, assuntos variados. Estrutura é organizada em etapas constituídas por abertura, introdução, desenvolvimento dos tópicos, conclusão e fechamento. Isso aí eu até coloquei lá na nossa aula, tá? Linguagem variável, dependendo da situação de comunicação em que o texto circula. Em geral, segue as regras da norma padrão, podendo ser menos ou mais formal. Quando falo, em geral, segue as regras da norma padrão, é porque ela é mais formal, tende a ser mais formal, na maioria das situações, ok? Interpretação do próximo texto, vocabulário. Leia estes quadrinhos de Adão. Iturrás Garay, tá? Foi uma ótima ideia ter trazido o Zezo para assistir o pôr do sol. Há séculos que eu não via ele tão calmo e bem-humorado. O que é aquilo que ele tem na mão? Um controle? Esse troço não vai mais rápido. Então, vamos lá. Hoje, a tira, além de criar humor, faz sutilmente uma crítica aos hábitos de algumas crianças e adolescentes. Infira, qual é esse hábito fácil? Como nós estamos vendo ali um controle, qual é o hábito? O hábito de ver televisão durante muitas horas e assim deixar de lado outras formas de lazer, como contato direto com a natureza, ok? Tanto que ele tem aqui um controle que expressa essa ideia de TV. Como você chegou a essa conclusão? Pelo fato de, isso eu até falei, de Zezo, no último quadrinho, agir diante do pôr do sol como se estivesse assistindo TV.
tentando acionar o controle remoto para aumentar a velocidade desse fenômeno natural. Que troço de Zezo se pode inferir pelo comentário que faz no último balão? Ele é garoto ansioso, ele é um garoto ansioso. O comentário de Zezo frustra os pais porque, sim, pois comprova que ele está viciado em televisão e não sabe aproveitar a vida em outras situações. E infelizmente isso acontece com muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes. Na linguagem informal do cotidiano, é comum empregarmos certas palavras que apresentam um sentido genérico e servem para diferentes situações. Que outra palavra ou expressão Zezo poderia ter empregado em lugar da palavra troço, tornando o sentido do enunciado mais preciso? Então, além de controle remoto, que é o que ele está em suas mãos, poderia ter utilizado aparelho, instrumento ou dispositivo, e não troço. No terceiro quadrinho, o pai de Zezo pergunta o que é aquilo que ele tem na mão, fazendo uso do pronome demonstrativo aquilo, que apresenta um sentido genérico. O que justifica o emprego desse pronome, considerando a situação? Então, como ele está distante e não consegue ver bem o que o filho tem na mão, emprega o pronome demonstrativo neutro, aquilo, que é a palavra adequada para fazer referência a um objeto indefinido que está distante. Então, quando nós falamos aquela, aquele, aquilo, nós estamos nos referindo a algo que está distante dos interlocutores, ou seja, das pessoas que estão conversando. Por exemplo, se eu disser a vocês assim, aquele caderno de língua portuguesa, provavelmente, vamos supor que esteja distante de vocês, por isso que eu usei aquele, não este ou esse caderno, ok? Nós vamos estudar muito isso ainda em gramática. Que outra palavra ele poderia ter empregado antes de ver o que o Zezo tinha nas mãos? Objeto ou aparelho. São possibilidades de resposta. Tá? Como ele poderia ter dito a frase caso soubesse o que o Zezo tinha nas mãos? Em outras possibilidades, ele poderia dizer o que Zezo está fazendo com aquele controle remoto ou aparelho nas mãos? Quando redigimos, além de procurarmos nos expressar com correção, clareza e concisão, buscamos palavras adequadas para transmitir com precisão o que queremos. Assim, quanto maior for nosso vocabulário, mais precisos podemos ser. Tá? Então, aqui ele até fala a seguir alguns exercícios cuja finalidade é levar você a ampliar o seu vocabulário. Isso aqui nós não iremos fazer agora. Não será corrigido neste momento, tá bom? Então, eu termino por aqui a correção e lembre-se, juntos no caminho certo.